Então vamos fazer aqui uma discussão sobre as três funções que, que é essencial para o desenvolvimento do nosso curso, né? Que é estudar esses comportamentos, né, de fenômenos descritos por funções. Nós já estudamos a função afim, então nós já estudamos, né, nesse curso a função afim. Deixa eu dar um zoom aqui, está muito pequeno. Isso. Então, nós já estudamos, né, o comportamento linear, né, que é a conhecida a função afim. Então, estudamos a função afim, que é conhecida como linear, né? Tá lá o vídeo, tem bastante exemplos, informações, da mesma forma também em relação à função quadrática, tá? Uma função dada por uma equação, um polinômio de grau 2, né? Está relacionada com a equação de segundo grau, né? Então hoje eu quero falar um pouquinho da função polinomial. E aí aqui eu vou generalizar um pouquinho para a função racional e função com potência real, tá? E vou nesse contexto aqui apresentar para vocês o GeoGebra, tá? Depois outro tipo de função que também vai aparecer é a função exponencial e também, né, a logarítmica. E depois, para finalizar, a gente mistura tudo, essas funções, e faz algumas operações com funções. Então eu quero fazer uma discussão sobre esses assuntos aqui hoje e qualquer dúvida vocês fiquem à vontade para perguntar, tá bom? Bom, então, o primeiro tipo de função que eu quero discutir agora é essa função polinomial. Então vamos fazer aqui um pouquinho sobre a função polinomial, que nada mais é uma função dada por um polinômio. Tá? Então, a função polinomial é uma função f, cujo domínio é os números reais, o contradomínio também o conjunto dos números reais, e ela é uma função do tipo, né, f de x igual a um polinômio. O que é um polinômio? Um polinômio é uma expressão do tipo assim, eu tenho uma lista de números reais, a n, tá? A n menos 1, tem uma lista aqui de números reais, a 1, a 0, tá? E a variável aparece como monômios, né? Ou seja, x elevado a nx elevado a n, mais a n menos 1, x elevado a n menos 1, mais aqui três pontinhos, mais a1, x mais a 0. Então, uma expressão desse tipo é um polinômio onde a n menos 1, a1, a 0 são aqui, né, n mais 1 coeficientes, né? São os coeficientes, são números dados, né? São valores conhecidos, a gente já vem tendo essa notação, né? Essa terminologia. Então, os coeficientes são os valores conhecidos, tá? O x é a variável. E o, a n diferente de zero, a gente supõe que n é diferente de zero, né? Para que realmente tenha esse termo aqui, x elevado a n, né? E o coeficiente x elevado a n, de maneira então que n aqui é o grau, tá, do polinômio
é a maior potência que aparece, tá? Nessa expressão. Então isso daqui é uma função polinomial, uma função onde o domínio é os números reais, contra domínio é os números reais, e a função é dada f de x igual a um polinômio. Então, se a gente observar que o caso n igual a 1, podemos observar aqui, né, que se n é igual a 1, essa expressão aqui resume-se então, ó, f de x igual a A1x mais A0. Então, olha só, x elevado a 1, né, podemos omitir o 1. Então, e é claro, né, gente, o n aqui nessa discussão, tá, que é o grau do polinômio, é número natural, tá? Então, nesse caso, fica uma expressão A1x mais A0. É um tipo de função que a gente já estudou, que é a função afim. Porém, quando a gente estudou função afim, nós usamos como coeficiente a e b, e não a 1 a 0, tá? Isso é só uma nomenclatura diferente. Usamos a x mais b, e não a 1x mais a 0x. Mas não tem problema, se n igual a 1, temos aqui então um polinômio que é uma função afim. Da mesma forma, se n igual a 2, a expressão fica f de x igual a a2x ao quadrado mais a1x mais a0. E essa daqui também é a função que nós já estudamos, a função quadrática. Tá? Porém, quando nós estudamos a função quadrática, nós denotamos os coeficientes como ABC, né? Então, ficou ax ao quadrado mais bx mais c. Tá? Só questão de nomenclatura. Então, se n é igual a 2, temos aqui uma expressão da função quadrática, né? A2x ao quadrado mais a1x mais a0. Ok? Se o n é maior ou igual do que 3, que vale uma questão interessante, porque olha só, se o n é maior ou igual do que 3, eu vou fazer aqui então alguns exemplos, ó, de polinômios. Tá? E eu já digo o que eu quero falar aqui quando o n é maior ou igual do que 3. Então, se o n... Alguns exemplos. Então, vamos lá. Primeiro, olha só. Primeiro exemplo, eu posso simplesmente pegar a função f de x igual a 3, constante. Nesse caso, o n é igual a 0 e o a0 é igual a 3. Posso pegar a função... Eu estou inventando aqui, tá, gente? F de x, estou dando valores para o n e para o a n-1 até o a0. Então, por exemplo, f de x igual a 2x ao quadrado mais 3x menos 1. Então, aqui, n é igual a 2, que é o grau, é uma função quadrática. O a2, que é o coeficiente que multiplica o x quadrado, é igual a 2. O a1, que multiplica o x, né, é igual a 3. E o a0 é igual a menos 1. Tá bom? Ok? Qualquer dúvida vocês podem perguntar, tá? Pode perguntar no chat, pode abrir o microfone e falar. Não precisa ter vergonha, não. Fica à vontade, tá? Terceiro, vou pegar aqui, ó, f de x igual a x à quinta menos x à terceira mais 2x. Então, perceba, qual que é a maior potência? O maior n é o 5, né? N igual a 5, então é o grau, tá? O A5, que é o expoente do x à quinta, que é 1. Quem que é o A4? Tá? Observe que não temos x elevado à quarta nessa expressão. Então, o A4 a gente entende como sendo zero, porque 0 x à quarta é zero, não podemos omiti-lo aqui. Então, quando falta aqui o monômio, né, x à quarta, podemos então entender que o coeficiente é zero. Tá? O A3, que multiplica x ao cubo, né, é menos 1. O A2 também é zero, não temos termo x ao quadrado. O A1 é igual a 2. E o A0 é zero, não temos termos independente de x aqui, né? Tá? Então, aqui, polinômio, uma expressão de um polinômio.
Fazer mais um exemplo aqui, 4. F de x igual a x à sétima menos meio x ao cubo mais 3x ao quadrado mais 2, tá? Então, n igual a 7, a 7 igual a 1, a 6 igual a 5, que é igual a 4, que é igual a 0. Não aparece x à sexta, x à quinta, x à quarta. Tá? O A3, que é o termo de x à terceira, é menos meio. O A2 é igual a 3. O A0 é igual a 2. Então, só localizei aqui os coeficientes, tá? Então, quando a expressão, né, o grau é alto, a gente usa, né? Por isso que usamos a lista, né? A n menos 1, né? Então, a 7, a 6, a 5, a 4, a 3, a 2, a 1, a 0, né? Aqui eu esqueci do A1, né? O A1 aqui é 0, tá? Porque, e quando o grau é pequeno, no caso o grau 1, a gente usa x, a e b. Grau 2, a, b, c. Aí do grau para frente nós acabamos utilizando, né, a 7, a 6, a 4, mas os coeficientes são dados, né, são valores conhecidos, tá? Então, voltando aqui para o que eu queria falar, então, quando o grau é maior ou igual do que 3, gente, não temos uma fórmula para a raiz, assim como a fórmula de Bhaskara, né, para o caso da raiz quadrada, tá? Vou colocar aqui uma exclamação. Não temos uma fórmula que vale para todos os casos. Existe umas fórmulas, né? Chama método de Cardano, para alguns casos de polinômios de grau 3 e outros de grau 4, mas não vale em geral e não é uma fórmula tão assim bonitinha, igual a fórmula de Bhaskara, que dá as raízes, tá? Então, quando o grau é maior do que 2, fazer o gráfico de um polinômio, tá? Manualmente pode levar um pouquinho pode não ser tão simples, tá? Na segunda parte do curso nós vamos encontrar técnicas para desenvolver melhor o entendimento desses gráficos. No entanto, a encontrar a raiz, tá? Envolve questões mais sofisticadas. Tá? Então, por um tempo tentou-se encontrar fórmulas, né, para equação de grau 3, equação de grau 4, mas aí veio um tal de Newton, né, inventou um método de Newton que calcula a raiz de qualquer polinômio de maneira aproximada, tão perto quanto a gente queira. E aí a busca por tentar achar uma fórmula caiu por terra, porque numericamente a gente consegue fazer isso envolvendo um método computacional. E aí então o que se faz hoje em dia é usar de recursos computacionais. Embora alguns livros aí de ensino médio, você vai encontrar um assunto bem especificado, bastante ferramentas que você pode descrever o gráfico, né? Achar as raízes dessas equações, tentando uma, encontrando outras duas, mas são sempre casos específicos. Não existe uma fórmula geral, tá? Uma maneira geral para isso. Existe um método de Newton, mas é assunto que foge do escopo do nosso curso. Então, o que a gente vai fazer aqui é utilizar de um programa computacional para fazer os gráficos, tá? E depois, na segunda parte do curso, a gente revisita alguns polinômios e tenta entender o comportamento. O objetivo desse curso é estudar o comportamento das funções, tá? E fazer o gráfico fazer o gráfico é entender o comportamento, né? Tá? Mas então nesse primeiro momento nós podemos usar esse software aqui que chama GeoGebra. É esse o nome, GeoGebra. Você encontra no geogebra.org, tá? Você vai digitar no Google lá, tá? É um software gratuito, tá bom, gente? Tem bastante versões deles lá, versões mais sofisticadas, versões mais simples, e é bem útil, bem fácil de utilizar, bem intuitivo, tá? E eu estou usando aqui a versão mais simples, que é o Calculator, a calculadora gráfica, tá?
Então você pode baixar lá no seu computador, no celular, funciona super bem, é bem intuitivo, tá? É esse programinha aqui. Então, ao abrir o GeoGebra, né, você tem essa interface, essa área de trabalho aqui, né, tá? Aqui você tem uma calculadorazinha para você utilizar e basta simplesmente vir aqui e digitar a função que lhe for conveniente, tá? Então, vamos digitar aqui um exemplo. O exemplo 3 que tínhamos, né? Você pode digitar de duas formas, né? Você pode digitar direto x elevado, digitando direto pelo teclado, né? X elevado a 5, né? Aí aqui, tá vendo que o cursor ficou em cima no expoente, tá? Aí eu dou um toquinho na setinha para frente, ele já voltou para o chão. Menos x elevado ao cubo, eu estou digitando direto no teclado do computador, tá? Mais 2x, tá? Imediatamente ele fez o gráfico aqui do lado dessa função. Você vê que, ó, digitei, ele já fez o gráfico aqui do lado. Então já deu aqui o comportamento da função. Você pode se mover aqui conforme for necessário, for interessante, é super intuitivo. Tenho certeza que você vai saber mexer, vai se dar super bem. Pode baixar o aplicativo no celular, eu tenho, é bem fácil mexer, bem leve, tá? E por enquanto esse software vai tirar esse problema que temos para lidar com funções do tipo polinômios de grau alto, né? Tá? Então podemos vir aqui e observar o gráfico, né? Então temos aqui um crescimento acentuado, né? Bem acentuado. Depois aqui tem um momento que ele começa a crescer de maneira mais calma, né? Tá? Depois aqui ele troca o shape do gráfico, né? Agora aqui fica com uma concavidade para cima, né? Ó. Aqui ele tinha uma concavidade para baixo. Aqui ele ficou com uma concavidade para cima, né? Depois começou um crescimento bem acentuado, tá? E ele cresce tão rápido que você precisa dar um zoom, né? E olha, quando você dá zoom, ó, olha o que acontece com o GeoGebra. Ele vai quase que virando uma reta, né? Tá? Porque ele cresce muito rápido. E aqui também, às vezes o gráfico, você tem que dar esse zoom, ele fica com um aspecto assim, porque aqui você tem uma divisão aqui, uma proporção entre o eixo X e o eixo Y, né? Tá 1 para 1 aqui, né? Tá vendo? Ó? Tá? Então você pode utilizar o GeoGebra para desenhar o gráfico, para ter noção das coisas, do domínio da imagem. E para polinômios é interessantíssimo, tá bom? Acho que você não vai ter dificuldade para mexer com ele não. Vamos fazer mais algumas coisas aqui, ó. X elevado. Ah, outra maneira, você pode usar essa calculadorazinha aqui, tá, ó. Então você vem x elevado a, vou inventar uma aqui, ó. X elevado a 5 menos x elevado ao quadrado. Eu vou fazer uma coisa interessante aqui, ó. Eu vou colocar todos os graus, ó. Todos os monômios. X elevado a 5 menos x elevado a quarta menos x elevado a... vou colocar um coeficiente, vai. Com a menos 2x elevado a terceira mais... Pode digitar aqui, ó. Tá? Mais... Não, deixa eu sair daí. Mais 5x. Agora então é a vez do 2. Do 2. Mais x menos 1. Ok? Então agora ela ficou aqui com essa cor cinza, né? Você pode dar um zoom para ver. Ó. É o típico comportamento polinomial. Ó. Ele cresce muito rápido, aí tem um máximo aqui, um ponto onde ele vai mudar o comportamento e vai começar a decrescer. E depois vai ter aqui, ó, outro ponto aqui,
onde ele começa, muda o comportamento de novo, para de decrescer e começa a crescer. Então você tem crescimento, aqui decrescimento, depois aqui crescimento. Tá? Então esse é o tipo de crescimento polinomial, comportamento polinomial. E polinômio tem essa característica, né, do gráfico ter, dependendo se você vai misturando bastantes coeficientes, colocando diversos graus aqui, ele vai tendo esses momentos que ele muda o comportamento. Tá? Então, para esse momento, o GeoGebra resolve a nossa questão de polinômios, né, de fazer os gráficos. Tá? Com um pouquinho de ferramenta da segunda parte do curso, a gente é capaz também e nós vamos fazer nesse curso, né, estudar, por exemplo, esses pontos onde a função deixa de crescer e começa a decrescer, esses máximos, esses mínimos. Aqui ela tem um crescimento com cavidade para baixo e depois com cavidade para cima. Nós vamos calcular esses pontos precisamente e saber dizer onde que esses pontos, quem são esses pontos, onde que muda o comportamento, tá? Bom, vamos então voltar. Alguma dúvida, gente? Se tiver, vocês ficam à vontade aí, hein? Vamos então voltar para cá. Então, polinômios tá aí, são bonitinhos, essas oscilaçõezinhas, tá? O outro tipo de função que a gente pode fazer com polinômio é o que a gente chama de função racional. Racional, né? O nome é bem sugestivo, né? Envolve aqui uma fração, né? Então é uma função do tipo f de x igual a um polinômio em cima e um polinômio embaixo, onde p e q são polinômios. Funções polinomiais, né? Tá? Vou ser informal aqui. Ok? Então f é uma função, o domínio de f é um subconjunto de R, contradomínio também contradomínio é o R, e o domínio da função, a gente precisa considerar os pontos. O domínio de um polinômio é todos os números reais. Só que da função racional, nós temos que excluir, né, a possibilidade de dividir por zero. Então, temos que excluir os valores de x, tal que o q de x que está no denominador é zero. Tá? Então, ó, um exemplo. F de x igual a x ao quadrado mais 1 dividido por x menos 1. Então, em cima eu tenho um polinômio de grau 2, embaixo eu tenho um polinômio de grau 1. Ok? Então, esse é um exemplo. Segundo exemplo. Já vou falar já quem é o domínio. F de x igual a x mais 1 sobre x. Então, em cima um polinômio de grau 1, embaixo um polinômio também de grau 1. Tá? No primeiro caso aqui, o domínio é todos os números reais. Tenho que excluir a possibilidade do denominador ser zero. O denominador é zero quando x é igual a 1. Tá? Então, tenho que excluir o 1. Então, o domínio é todos os reais menos 1, ou seja, eu posso calcular essa função em todos os números reais exceto 1. E o segundo, eu posso calcular em todos os números reais exceto 0, que é quem faz o denominador ficar zero. Tá? Podemos ver no GeoGebra, fazer esses gráficos, né, para ter uma noção de como é o comportamento. Então, vamos dar uma olhadinha no GeoGebra. Vou apagar esse que está aqui. Então, tínhamos ali x, vou fazer o x mais 1 sobre x. Tá? Então, tenho x mais 1. Eu preciso fazer uma divisão aqui, né? Se eu fizer x mais 1, ó, x mais 1. Tá? Agora eu quero dividir por x. O que eu posso fazer aqui, para deixar bem claro que a divisão está embaixo, ó, você viu que eu cliquei no parênteses, ele já colocou o parênteses, tá? Eu posso colocar barra x.
Tá vendo? Ele já, quando eu coloquei a barra, ele já pulou, já fez a fração. Tá? Poderia colocar dividido também, se quisesse. Então tá aqui o formato da função. Tá? X mais 1 sobre x. Perceba que no ponto 1, no ponto 0, desculpe, tá, ó, a função não é definida, não tem gráfico para x igual a 0. Tá? E quando x se aproxima de 0, tem um comportamento, entre aspas, né, estranho, né? Se x se aproxima por aqui, né, pela esquerda, ele cai muito, e se o x próximo de 0, ele começa com valores muito altos, tem um decrescimento. Então, ó, para ficar bem interessante, bem fixo, né? Outro tipo de função que nós estamos interessados é a potência real, que generaliza o monômio, né? É uma função que o domínio é um subconjunto dos números reais, o contradomínio é o conjunto dos números reais. Ela é da forma f de x igual a x elevado a n. Agora, o a é o coeficiente, é o valor conhecido. O n é um número real e o x é a variável. Então, é aqui que está a diferença. O n, que é o expoente, é um número real. Tá? O a e o n são fixos, o x é o que está variando. Então, é perfeitamente possível, né, segundo essa definição, né, considerarmos a função, por exemplo, f de x igual a x elevado à raiz de 2. Tá? Embora careça de significado ainda, né, eu vou deixar isso mais claro quando a gente estudar função exponencial e logarítmica, como entender isso daqui, né? Mas é perfeitamente possível fazer o gráfico dessa função, tá? Por exemplo, no GeoGebra. Então, se formos no GeoGebra, né, deixa eu apagar esse aqui. Podemos fazer sem problema nenhum, ó, x elevado à raiz de 2. Aqui está o gráfico. Tá? Observe, né, que olha só tem gráfico para x positivo. Tá? Então, a gente pode intuir aqui, né, pegar uma intuição para concluir aqui que o domínio dessa função, né, é igual a 0 infinito. Tá? De fato, ela é aberta no zero, inclusive. Isso vai ficar mais claro futuramente, tá? Segundo, que outra possibilidade é o n ser uma fração. Por exemplo, x elevado a meio. X elevado a meio é a raiz de x. E o domínio aqui é o zero infinito. Tá? Aqui é fechado, gente, de fato. Tá? É fechado no primeiro exemplo. Falei bobagem. Como assim x elevado a meio é igual a raiz de x? Então eu vou relembrar aqui com vocês uma igualdade, né, lá do ensino médio, que é assim, x elevado a um número racional, a uma potência racional. Você vai encontrar isso como o tópico potência racional, né? Tá? Então x elevado a uma fração, vou colocar aqui n sobre m. Isso é igual a uma raiz. E aí eu preciso distribuir o n e o m. Eu sempre faço assim, ó, para lembrar. Quem está por cima está por dentro. Por baixo está por fora. Surpreendentemente, isso faz sentido para mim, né? E é uma regrinha que muita gente ensina assim, né? Então, quem está por cima está por dentro. Tá? E quem está por baixo está por fora. Tá? Então, no caso aqui, x elevado a meio, né? Então fica, ó, o 1 está por cima, então ele está por dentro. X elevado a 1, mas eu posso omitir, né? Porque posso omitir o 1, né? E quem está por baixo está por fora. Então o 2 aqui está por fora. Então também posso omitir o 2, porque raiz quadrada eu não preciso colocar o símbolo, né?
tá? Então, x elevado a meio é igual a raiz de x. Mais um exemplo aqui, ó, então, só para fixar. F de x igual a x elevado a 3/5, né? Então, isso fica a raiz de x, vamos lá, ó. Quem está por cima está por dentro, quem está por baixo está por fora, tá? O domínio dessa aqui vai ser todos os números reais. Vamos fazer no GeoGebra para ter uma noção dessa daí, ó, das duas. Então vamos lá, ó. X elevado, aí eu vou colocar aqui o não, volta lá, x elevado, eu vou colocar 0,5, que é o meio. Poderia ter colocado 1 sobre 2 também. Olha lá o comportamento, tá? Que é a mesma coisa que colocar a raiz de x. É a mesma função, tá vendo que ficou em cima? Tá? Só que ele fez de outra cor, mas é a mesma, tá vendo? 0,5 raiz de x. O que é interessante dessa função, como você pode observar na discussão que a gente fez na aula, né, no vídeo referente a essa aula, que a raiz de x é um crescimento, né? Ela começa crescendo alto aqui, mas depois ela tem um crescimento mais devagar, né? Ela cresce mais, a gente fala que ela cresce mais devagar. Por exemplo, se você colocasse aqui a função x ao quadrado, olha só que interessante. Então aqui, olha, nós estamos estudando o comportamento das duas funções, né, ó. Para x positivo, a x ao quadrado, né, ó, ela cresce também. Mas perceba que até o 1, a x ao quadrado cresce menor. Está abaixo. E a raiz de x está acima. Mas depois do 1, olha como elas diferem uma da outra, né? A x ao quadrado cresce muito rápido, tá? E a raiz de x cresce também, mas devagar, tá? Se fosse uma aplicação financeira, né? Qual tipo de crescimento você ia preferir, né? Tá? X quadrado ou raiz de x, né? Tá? Ambas são crescentes, ambas o seu dinheiro seu montante vai crescer, né? Só que a x quadrado cresce mais rápido a partir do primeiro mês, né? Se a gente considerar que o 1, 2, 3 aqui são meses. Então, só pra gente brincar um pouquinho com essas funções, tá? Então, vamos lá. Vou voltar, vou fazer de novo. Ó, pra ficar mais claro. Então, vamos fazer no GeoGebra aqui pra gente entender. Então, ó, vou de novo. Vou fazer a função x elevado a meio. Posso fazer, por exemplo, x elevado a 0,5. Tá aqui o gráfico. Opa, tá aqui o gráfico. Tá? Então, como a gente viu na aula, é um crescimento. Tá? Interessante esse tipo de crescimento, que é um crescimento não tão acentuado, né? Ela cresce, porém, de uma maneira não tão acentuada como, por exemplo, exponencial a partir do tempo 1, né? Exponencial ou polinomial. Poderia ter feito raiz de x, simplesmente. Mesma função. Tá? Ele sobrepôs aqui. O outro exemplo que a gente viu era x elevado. Agora eu posso colocar uma fração. Posso colocar, era 3/5. Perceba que ele faz aqui no cantinho. Ele entende o significado, né? Ó. X elevado a 3 sobre 5, né? Tá aqui o comportamento, ó, essa função verdinha. E olha só como agora eu posso fazer essa função para todo número real. Tá? O domínio. A x quadrado, que é azulzinha, vou apagar a verdinha aqui então, que é a mesma. A x quadrado não, a raiz de x, que é azul, eu só posso calcular para x positivo. Só tem gráfico para x positivo ou zero, né? Agora, x elevado a 3/5 eu posso calcular para todos os números reais. Tá?